Olá, gente, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Como Lidar com Pessoas Difíceis na Igreja. E o tema de hoje é Descubra-se. Por que isso, pessoal? Veja bem, para que eu me relacione bem com o próximo, eu preciso, primeiramente, me relacionar de modo adequado, de modo qualitativo comigo mesmo. E, para tanto, eu tenho que passar por um processo de autoconhecimento. Mas não é qualquer autoconhecimento, é um autoconhecimento em Deus. Então, eu preciso ter condições de dizer essa frase com muita convicção. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então, pessoal, nós percebemos o seguinte, que tem muita gente no corpo de Cristo que não sabe para o que ele foi chamado. Tá? Efésios capítulo 2, versículo 10 diz, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então você vê, dos pontos que faz com que haja mais conflitos na igreja é que tem muita gente querendo andar em obras as quais Deus não preparou para ele. Isto é, ele não tem uma unção para fazer aquilo. E aí ele começa a fazer, e aí as coisas não fluem, entendeu? Por quê? Porque Deus não colocou ele para agir naquele ministério, naquele chamado. Então nós temos alguns extremos na igreja. De um lado nós temos aqueles que não querem atuar na igreja mais porque alguém fez alguma coisa contra ele e tal, e ele ficou chateado, e aí ele desconta isso em cima de Deus, né? Então ele para. Do outro, nós temos pessoas que querem estar no ativismo, isto é, fazendo coisas, né, exercendo tarefas ou funções do corpo de Cristo para as quais ele não foi chamado. E isso gera um problema, porque não há uma unção sobre a vida dele para poder fazer isso, gente. Então, nós precisamos saber e ter clareza de qual é o nosso papel no corpo de Cristo, porque a partir do momento que eu tenho essa visão, que eu sei de fato quem eu sou, eu não vou ficar competindo com os demais irmãos, eu não vou ficar brigando por causa de cargo, eu não vou ficar falando contra ninguém, eu não vou ficar preocupado com aquilo que o outro tem que fazer, muito pelo contrário, eu vou me aperfeiçoar daquilo que eu fui chamado. Então a pergunta, você sabe para quem? Você sabe quem você é no corpo de Cristo? E algo você tem, algum dom ou talento você tem, meu irmão. Então, aí eu tenho que ter essa condição, a partir do momento que eu sei o chamado, eu já vou saber aquilo que eu tenho. Então, primeiro ponto, nós temos uma vocação. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz que nós somos chamados com santa vocação. Então, gente, não existe ninguém no corpo de Cristo que não tenha uma vocação santa, meu irmão. A questão é, às vezes nós investimos tanto tempo para descobrir, qual é a minha habilidade no mercado de trabalho, qual a profissão que eu vou seguir, nossa, qual é o melhor curso para eu fazer, a melhor escola ou faculdade para eu estudar. E, no entanto, nós desprezamos aquilo que Deus nos chamou para fazer, ou não nos dedicamos com tanta intensidade a descobrir o nosso chamado no corpo de Cristo. Já que Deus é o mais importante para nós, então nós temos que querer saber, puxa, o que Deus tem para mim no reino dele? O que está preparado para eu fazer? Então, lembre-se, você e eu fomos chamados com santa vocação. Então, qual é a sua vocação? Quais são as obras que foram preparadas para que você faça? E a partir de então, nós vamos saber o que nós podemos fazer. Então, você vai saber que você pode cantar, que você pode pregar, que você pode dar aula, que você pode atuar, por exemplo, no dom de misericórdia, citado lá em Romanos capítulo 12, e também você vai ter mais convicção, por exemplo, quando for para expulsar o demônio, certo? Lucas capítulo 10, versículo 10, versículo 19, diz assim, ó, eis que vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões, e nada vos fará, e sobre toda a obra do maligno, e nada vos fará dano algum. Então, gente, você vai saber aquilo que você pode, aquilo que você tem autoridade, entendeu? Porque você já descobriu quem você é. Hoje, muitas vezes, quando manifesta um demônio, irmão, boa parte dos cristãos vai chamar o líder da igreja para poder expulsar, ou vai ligar para aquele irmãozinho que ele considera mais ungido, aquele que tem um pouquinho mais de conhecimento de Bíblia, aquele que já descobriu o chamado dele, então vai atrás dele, chama a irmã tal, chama o irmão tal, o pastor tal, o apóstolo tal, o evangelista, enfim, para poder expulsar esse demônio aqui, porque isso aqui é para eles. Então, gente, você e eu precisamos ativar o nosso chamado. Nós temos muitas vezes soldados rasos nos púlpitos das igrejas e grandes generais sentados nos bancos.
Tá? Então, a partir do momento que eu tenho essa visão do reino de Deus, daquilo que eu fui chamado para fazer, eu vou evitar os diversos conflitos, conforme eu comentei antes. Tá? Então, você tem disputado com alguém, você tem, de repente, tem gerado no seu coração algum conflito em relação àquilo que você aquilo que você pode, o que você tem para fazer, enfim, qual é o seu ministério? Há pouco tempo atrás eu conversei com uma pessoa que me disse assim, olha, eu perguntei para ela disse que estava com alguns problemas de relacionamento das igrejas, né, que já tinha mudado de uma igreja para outra e tal, estava com muita dificuldade, e eu perguntei, olha, qual é o teu chamado? O que você foi chamado? O que você faz no corpo de Cristo? A pessoa não conseguiu me responder. Ela disse assim: olha, eu sei que Deus me usa, eu tenho conhecimento da palavra, então, mas tudo bem, mas Deus te usa aonde? Fazendo um paralelo aí com o corpo humano, né, que igual o apóstolo Paulo mostra para nós, seria assim: você é um estômago, você é um intestino no corpo, você é. Enfim, qual é a sua função? Entendeu? Você é o coração, enfim, você é uma mão. Né? O que você. Qual a sua função no corpo? Entendeu? Você é um pé. Tá? Então nós precisamos saber, pessoal, porque nós temos que falar a mesma língua para reduzir os conflitos no corpo de Cristo. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Na igreja, às vezes, a gente vê as pessoas, fulano é pastor, o outro fala, não, fulano é apóstolo, não, o outro falando, não, fulano é presbítero, não, ele é evangelista, não, ele é um ministro de louvor. Então, gente, quem nós somos? Quem você é? Então, a gente identifica o chamado em nós e nós contribuímos para que outros irmãos também descubram esse chamado. Então, cada um tem que praticar o descubra-se para, a partir daí, a gente começar a falar a mesma coisa. Para que nós vamos falar a mesma coisa? Para que não haja entre nós divisões, contendas, murmurações, entendeu? Antes, nós vamos ficar olhando para quê? Todo mundo unido na mesma perspectiva, como diz o texto aí de 1 Coríntios, na mesma disposição mental. O que a gente vê hoje, muitas vezes, é um choque de almas na igreja, entende? Um falando uma coisa, outro falando outra, cada um puxando a corda para um lado, sabe quando você era criança que você brincava de cabo de guerra, né? Cada um ficava puxando para um lado para ver quem ia você, enfim, e ninguém chega a lugar nenhum quando é assim. Então, todos precisamos falar a mesma coisa, unidos no mesmo pensamento e na mesma disposição, unidos na mesma visão e na mesma disposição mental. E por fim, para que a gente tenha a mesma conclusão. Aquela pessoa foi chamada para isso. O meu chamado é esse, esse e aquele. Eu, por exemplo, irmão, eu fui chamado para pregar e dar aula. Eu não vou me meter, meu irmão, em querer cantar no louvor, você compreende? Não vou fazer isso, porque eu vou atrapalhar o corpo, eu atrapalho o andamento da igreja. Tá certo, gente? Então, você precisa, e eu também, se descobrir, se compreender e aceitar quem você é no corpo de Cristo. Agora, se eu não sei quem eu sou, fica difícil eu me compreender e automaticamente eu me aceitar e praticar o que está aí nesse slide. Eu ter domínio próprio para poder mudar o meu comportamento. Entende? Então, irmão, pensa nisso, tá? Descubra-se para você mudar a sua perspectiva. E aí você fala assim, Fábio, mas como que eu faço isso? Tá? Você precisa de uma imersão de autoconhecimento em Deus, tá? Para que você aprenda quem você é e para que a gente possa colocar em ação o nosso chamado. Você vê que no primeiro, segundo slide ali, eu falei de ativando o seu chamado. Como? Se descobrindo, meu irmão, tá? Agora, eu deixo aqui para você essa pergunta, para a gente finalizar. Quem nós somos em Deus? Olha o que diz o slide. O que somos é o presente de Deus. E o que nos tornamos é o nosso presente para Ele. Entendeu? 2 Coríntios capítulo 15, versículo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 diz: Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Então, nós vivemos para fazer a obra dele, para saber quem nós somos, e nós só vamos conseguir fazer isso nos descobrindo por meio de um autoconhecimento em Deus. Nas próximas aulas nós vamos falar a respeito disso, e eu queria encerrar esse momento fazendo um convite para você que está me assistindo, que ainda não é cristão, meu irmão. Olha, você é meu amigo, né, você que está aqui me vendo, olha só, entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. De repente você está andando nessa vida por aí, com aquele vazio dentro de você, não sabendo para o que você... por que você está aqui nessa terra? De onde você veio, por que você está aqui, para onde você vai? O que tem aqui na terra, irmão, sempre tem uma finalidade. Entendeu? Quando a gente compra um produto, a gente sabe, esse produto vai me ajudar a fazer isso,
para eu chegar em tal condição. Então, entrega o seu caminho ao Senhor Jesus e confia nele, o mais ele fará. Como é que você faz isso? Procura uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, fala para os irmãos que você precisa entregar sua vida para Jesus, para que você comece a ter intimidade com o teu Pai Celestial, o qual vai apontar o melhor caminho para você andar, porque também já tem obras preparadas para que você ande nela. De repente, esse vazio, aliás, de repente não é certeza, que esse vazio que você, de repente, está procurando no caminho A, no caminho B, no lugar C, no lugar D, enfim, você está procurando, já bateu em várias portas para procurar, você vai achar em Deus, por meio desse autoconhecimento que eu falei aqui. E você, meu irmão, que está aqui me assistindo, eu digo a você, olha, você precisa se descobrir em Cristo Jesus, praticar o seu chamado. Olha, se você já tem um chamado e você parou de atuar na obra, entendeu? Porque alguém falou contra você, alguém se levantou contra, alguém maltratou você, irmão, isso faz parte do pacote da salvação. Nós precisamos passar por isso. E note, Deus não é culpado, entendeu? Pelo que fizeram com você. Então, às vezes as pessoas se levantam contra nós, falando, enfim, nos maltratando, fazendo seja lá o que for, falando mal, e a gente para de atuar na obra, porque é como se a gente jogasse a culpa para Deus. Deus não tem culpa do que fizeram contra você, entendeu? E se você está desejoso para descobrir quem o Senhor é, olha para você ver esse slide aí, ó. Descubra-se a si mesmo. Caso contrário, você terá que depender da opinião das pessoas que não sabem nada sobre elas mesmas. Então, ore, fale com Deus. Se você está desejoso de saber qual é o seu chamado, que Ele vai te revelar, meu irmão. O mais interessado de que você esteja atuante na obra é o próprio Deus. Tá certo, gente? Então, maravilha, fique aí. Efésios capítulo 5, versículo 17. Não vos torneis insensatos, mas procurais saber qual é a vontade de Deus. É para isso que nós estamos no corpo de Cristo, para saber o que Ele deseja que nós façamos. Tudo bem, gente? Então, descubra-se, saiba quem você é em Cristo Jesus. Um abraço e até a próxima aula. Que Deus continue abençoando vocês. E vamos em frente, irmão, porque, ó, tem muita aula para ser feita aí e Deus está contando conosco. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.